Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Rômulo e vamos descobrir como é que a gente fica mais forte? Então roda a vinheta. Vamos lá, meu povo, cá estamos dentro de King Arthur, cara. E todo mundo aí ansioso e esperançoso pro lançamento. Espero que não demore muito, né? Muita gente tá falando aí que o bicho chega em junho, mas quem sabe chega antes, né? Mas o vídeo não é pra isso, não. Vamos lá, vamos direto ao que vocês querem. Como ficar mais forte. Eu vou dar 3 dicas aqui pra vocês que eu fui descobrindo, né? Ao longo que a gente vai jogando o game, né? Pra poder pegar esses macetes aí. Para que quando chegar o lançamento vocês já terem em mente no que focar, né? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, cara, é o seu poder de batalha, tá? Assim como na maioria dos jogos, o poder de batalha ele é global, ele não é vinculado ao seu time, né? Vou dar um exemplo aqui bem rápido para não ficar chato. Eu vou aqui na arena, vou pegar o meu time aqui de defesa, que é o time que eu estou usando mesmo nas campanhas e em tudo quanto é lugar. Se você olhar aqui, eu estou com 72k de poder nesse meu time aqui, né? Mas se você olhar no meu perfil, eu tenho 264.593k de poder, né? Vamos arredondar, 265k de poder, tá? Isso é importantíssimo mesmo que você atinja esses níveis muito mais rápido e muito mais eficiente no caso, né? Muito mais rápido possível. Por quê, cara? Olha lá, vamos começar aqui desde o início. Cada vez que você avança um nível, você entrega para todo o seu time mais HP, mais ataque e mais defesa. E isso vai aumentando gradativamente à medida que você vai upando o seu poder global. E por que eu tô falando de poder global, cara? Porque muita gente confunde aí o poder do time com o poder global. E não é. O global, cara, são todos os seus heróis. E se você olhar aqui, meus heróis estão aqui. Alguns estão com os níveis mais altos, porque a gente acaba usando nas masmorras aí para poder upar e passar. E a gente vai mostrar isso para vocês. É importante que você concentre nos heróis específicos, tá? E você pode ver que tem uns de nível 1 ainda, aqui ó, nível 1. Mas ele tá com um poderzinho bom. Como que esse cara tá me dando poder? Como que eu conseguir ter poder global para poder aplicar, né, esses benefícios que vocês viram aqui, que é 133 mais de HP, 22 de ataque e 10 de defesa no meu time como um todo? Equipamento, cara. Se você vier aqui na minha lista de equipamentos, deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Ah, aqui ele não mostra, né? Ele só mostra os que não estão ocupados, eu acho, equipados, eu acho. Mas se você vier aqui, ó, vou pegar aqui geralzão aqui. Vamos pegar esse babacão aqui, ó. Olha aqui, cara. Tá vendo? Eu tenho 2 aqui que não estão em uso. Eu tenho um que não tá em uso. Tá vendo? Eu tenho outros aqui que não estão em uso. Cara, de início, taca essa merda em todo mundo. Não me preocupa com isso, não. Você vai andando aqui, ó. E você vê que a galera, olha, todo mundo com equipamento, ó. Se você encontrar com alguém que não tem equipamento, você para e vê se tem algum, ó. Não tem, eu não tenho bota disponível. Eu tenho roupão aqui, ó. Tem aqui, ó. Já taca ele aqui, ó. Eu vou subir 810 de poder. Ó, eu não tenho bota. E você vai fazendo isso, cara. Você vai fazendo isso, eu não vou ficar fazendo aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar extremamente chato. E você vai colocando os equipamentos e gradativamente você vai upando aqui o seu poder. Óbvio que também, se você fizer isso com os seus personagens, colocando ali as relíquias mais forte, colocando o nível dele mais alto, aperfeiçoando as skills, tanto de relíquia quanto seu herói, mais poder você também vai conseguir. Óbvio que você vai focar nos seus personagens, no caso aqui eu foco no Tristan, na Isolde, como é que ele chama? No Arthur e no meu querido Anguish. São os 4 que eu tô usando no campo de batalha, então são os 4, tá vendo? 43, 44, e olha que a Isolde eu peguei depois do Tristan, já tá 44. Excelente guerreira, né? E os equipamentos que eu tenho nesses meus amiguinhos,
estão todos nível 6, tá vendo? Isso também, menos aqui porque eu não tenho mais recurso. Tá vendo? Isso aqui é exagero, não faça isso aqui. Isso aqui foi erro meu, tá? Tente manter até nível 6 porque isso dá muito poder, tá? Isso dá muito poder mesmo. E isso vai gerar aqui um aumento global de benefício para os seus guerreiros, beleza? Isso é a primeira dica. Vamos para a segunda dica aqui agora, que também vai impactar direto aí no seu poderio global para todas as suas tropas, tá? Na verdade, dá para você fazer para todo mundo, mas eu quero que você foque nos guerreiros que você está usando. Por exemplo, eu estou usando a Isolda, eu estou usando o Tristan, eu estou usando o Anguish e estou usando o Rei Arthur. Então são 4 personagens que eu estou de olho neles. Existe uma torre que você libera, eu não sei quando, mas você consegue ver aí, que é essa torre aqui, ó. Tá vendo? Que é uma biblioteca. É uma biblioteca antiga. Se você clicar, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ela está bloqueada, tá vendo? Mas ela fala aqui, ó, no capítulo 9, no versículo, no capítulo 9, fase 6, você consegue desbloquear aqui a árvore. Eu vou falar dela também, tá? Você consegue desbloquear essa árvorezinha aqui. No meu caso, eu já desbloqueei a biblioteca. Vocês clicarem aí, vocês vão saber. Se a de você está bloqueada, clica aí que você vai saber qual o nível que você precisa chegar, né, na história para você desbloqueá-la. Isso aqui é a cerejinha do bolo, tá? Uma das cerejas. Vamos colocar 2 cerejas nesse bolo. Essa é a primeira. Você vai clicar aqui e você vai observar os guerreiros que você usa. Por exemplo, Arthur. Eu uso Arthur. Então, quanto mais eu avançar aqui nesta campanha, mais poder eu vou ter. Isso aqui ele chama de Códex de Conexão. Eu já vou mostrar onde você vai enxergar isso daqui. Então, eu tenho mais 53... Não, eu não tenho. Eu tenho 33 de conexão, de ataque, 33 de defesa e 550 a mais de vida pro Arthur. Pra Kai e pro Harold, como é que ele chama? Hector. E pro Hector, né? Óbvio que se eu tentar fazer aqui, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a Kai e o Hector estão bem fraquinhos, tá vendo? O cara é 69, eu sou 37. Eu teria que upar tanto a Kai quanto o Hector para poder ficar legal. Lembra, gente? Eu fiquei emendando as frases uma na outra, né? Lembra que eu falei lá no início? Cuidado com tier list. Tier list genérica não te atende. Por que eu fico falando isso? Porque cada guerreiro tem o seu papel e sua função aqui no time. No caso aqui, a Kai e o Hector, você não vai usar no time. Mas você vai usá-los para upar o poderio aqui do Rei Arthur. Então a Kai e o Hector é importante. Você tem que colocar eles para fazer também um pouquinho de... Você não vai gastar poção de XP nele não, pelo amor de Deus. Você vai pegar a Kai e o Hector, vai colocar lá numa dungeon automática. Você vai dormir, vai tomar um café, vai ver um filme. Pega aquela dungeon automática ali do dragão ou do gorgo, do macacão ali. Coloca ela para fazer para esses caras subirem. Quanto mais níveis eles tiver, mais você aprofunda na biblioteca, mais poderio você dá. Tem uns que você não consegue fazer porque eu não tenho um guerreiro específico. Mas também não estou interessado porque eu não vou usar, né? Ó, esse aqui eu posso fazer, mas não estou usando nenhum deles, então não tem interesse. Aqui também não tem nenhum. Ó, aqui eu tenho a Isolda e tenho o Tristão. Então, para mim é importantíssimo fazer isso daqui. E se eu conseguir completar essa campanha aqui, que é 40k, que é difícil pra caramba, tá? Ó, mesmo eu colocando aqui, ó, dá quase, hein? Dá quase, hein? Depois eu tento ela aqui. Eu vou conseguir mais 45 de ataque, mais 15 de defesa, mais 600 de vida. Pros dois. Na verdade, pros 4, né? Mas eu tô indo de foco nos dois. O Anguish, cara, ele tá nesse time aqui. O Anguish tá bem fraquinho. Pra aumentar aqui, eu tenho que fazer essa lutinha aqui. O propósito é esse, é você fazer isso daqui, né? Para que você consiga mais poderio aqui, para isso impactar diretamente lá no seu guerreiro que está no time, no campo de batalha, beleza? Vamos para a terceira aqui, dica também que é importantíssima. Eu não tenho isso daqui ainda, isso demora a ser desbloqueado, é só no capítulo 9. Aqui eu consigo falar qual capítulo que desbloqueia, que são as árvores do mundo, as árvores mundiais de cada facção, né? Na verdade, de cada elemento. Então aqui você tem... Eu não achei a tempestade, cara, mas aqui, ó, é a de fogo. Ela desbloqueia no capítulo 9 e ela faz o quê? Não tem aquelas pedras de alma que a gente... fragmento de alma que a gente acha lá
no Codex não, cara. Na história paralela, né, que a gente acha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, no Adventure. Essas pedras aqui, ó. Tá vendo essas pedrinhas aqui? Então, essas mensagens aqui, o que acontece, galera? Essas pedras aqui, galera, o que acontece? Vocês vão usar elas aqui nessas árvores. É aqui que a gente usa essas pedras, tá? Onde que você vai fazer o quê? Vai dar o power up nas suas relíquias elementais, né? Se você tá usando as relíquias elementais de gelo, você vai usar na de gelo, tá? A de fogo, cara, eu acho que fica aqui pro cantinho, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a de fogo, eu acho, ó. Essa é a tempestade, né? Tá vendo? Que também, todas elas liberam no mesmo capítulo, tá? Agora, a de fogo, vou ver se a de fogo tá aqui em cima, galera. Demora. Aqui, galera, a de fogo tá aqui, ó, perto do lago, tá vendo? Então fica uma perto do lago, outra fica aqui embaixo, uma fica perto do lago, outra fica ali embaixo, né? E você upando essas três aí, elas vão fazer o quê? Elas vão refletir diretamente no seu personagem, tá? E onde é que a gente vê esses resultados? Onde é que a gente consegue abraçar aí esses resultados? Vou pegar aqui o Arthur, você tá vendo aqui em status, eu tenho 952 de ataque, 600 de defesa e 7.000 de HP. Da onde que tá vindo isso? Clicar aqui, ele te mostra, né? Que você tem esse total aqui, você tem velocidade de ataque, você tem, mas é que ele não te mostra da onde que tá vendo isso. Aí você clicar nesse carinha aqui, aí ele te mostra quem tá te dando o quê, né? Então, esses 900 aqui, ele vem 500 do herói, 150 da relíquia, 56 do equipamento, 196 aqui do set bônus, né? E 33 da conexão, que é aquela biblioteca lá que eu falei pra vocês. Então, olha só, a relíquia tá me dando 156, cara. O herói tá me dando 500, né? Os equipamentos estão me dando 156 aqui. Esse set bônus aqui, se eu não me engano, é a configuração do equipamento, né? De crítico e tal. Isso aqui, ó. Vem aqui, garoto. Tá vendo? Esse set aqui, tá vendo? Mais 30% de ataque, mais 30%. Então, isso vem desse set aqui. Se eu não me engano, tá, galera? Se eu não me engano. Ah, ele vem daqui. Vem desses resultados aqui. Opa, saí. Pronto, voltei para cá, né? Então você consegue agora saber aonde que você investe para aumentar o seu chance de dano, o seu rate, a sua resistência, a velocidade de ataque, a sua carga de vigor, a sua cura, assim, né? Sua pontaria, sua resistência, evasão. De novo aqui, a porcentagem de eficiência, né? De accuracy, perfuração, defesa, recovery, que é recuperação, drain, né, que é drenar, contra-ataque, tá vendo? Então eu tô muito fraquinho aqui, ó. Meu evasão, tô tudo daqui pra baixo, tudo zero, né? Tudo zero aqui pra baixo. Daqui pra cima tem uns negocinhos legais, tá vendo? Mas tudo vem ou de relíquia ou de equipamento. Muita coisa aqui tá vendo do equipamento e do set bônus, tá vendo? Muito aqui. Pouco vem das connections, que as connections só trabalham com ataque, defesa e vida. Show de bola? Galera, eu acho que se vocês começarem a prestar atenção nesses artefatos, você vai deixar o seu time muito mais forte e, por consequência, você vai ficar mais forte de quem não está fazendo isso aí e de quem não está nos seguindo aqui no canal para saber essas dicas, né? Então, já clica aí nesse sininho para deixar o like. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque você vai ganhar grandes notícias e novidades aí. Eu fui, galera, até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.